Aqui rapidinho. Aí, deixar aqui mais ou menos. Quero vir aqui pedir perdão porque houve um probleminha ali, né? Com o programa qual eu uso ali, né? Acabou dando um probleminha. E tive que vir fazer aqui pelo celular mesmo, né? Porque deu um probleminha ali que nunca deu, né? Nunca deu antes esse problema ali. Né? Eu vou até tá tentando compartilhar aqui o link rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Voltou? Aí, voltou. Foi? Isso. Tive que fazer aqui pelo celular porque deu um probleminha ali no programa qual eu uso, né? E vou ter que estar fazendo pelo celular aqui mesmo, né? Então, me perdoe, né? São coisas que acontecem. Deu problema na rede também ali, verifiquei também ali na rede, né? Na internet deu um probleminha ali, mas para não ficar sem fazer essa live, né? Resolvi fazer aqui pelo celular, amém? Me perdoe mais uma vez, né? Mais uma vez me perdoe, né? Porque são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem, né? Acabou acontecendo aí, acabou meio que travando ali, caiu a live, né? Agora eu vou estar fazendo aqui pelo celular aqui rapidinho, vou estar arrumando depois isso ali, né? Vendo o que houve ali, nesse programa ao qual eu uso ali também para transmitir as lives ao vivo, né? Deu um probleminha ali, mas eu já vou solucionar depois, solucionar ali depois, amém? Então, vamos voltar, né? Vamos voltar aqui, né, ao qual nós estamos falando, que era o quê? Através do chamado, né? Através do chamado do Senhor, através das nossas vidas, né? Que tem os versículos específicos ao qual eu quero trazer aqui e compartilhar juntamente com você, né? Quero compartilhar juntamente com você versículos e chaves incríveis ao qual o Senhor irá liberar também nessa live. Aleluia! Então, como nós fizemos aquela oração dizendo que o Senhor libera essas chaves incríveis, libera esses conteúdos incríveis ao nosso favor, né? E eu espero estar somando com aquilo ao qual você também já carrega, em nome de Jesus, que você se identifique e se encontre, né, realmente no seu chamado. Aleluia! Então, para já começarmos, né, para já começarmos, eu separei alguns versículos aqui também, né, que diz até em Romanos, né, Romanos 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as coisas irão cooperar na sua vida quando você se encontra, quando você está encaixado com aquilo ao qual você nasceu. Então você precisa descobrir para o que você nasceu, para o que você foi chamado. Você foi chamado no apostólico, no profético, no evangelista, no pastor ou no mestre? Dentre esses 5 chamados, você precisa descobrir qual é o seu. Quando você se identifica, então sim, essa palavra que eu acabei de citar aqui, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você se identifica, quando você se encontra com esse chamado ao qual Deus estabeleceu na sua vida desde que você nasceu, né? Desde que você nasceu, aí sim você se torna a pessoa mais feliz dessa terra. Você se torna feliz, você acorda feliz, você vai almoçar feliz, você toma banho feliz, você vai dormir feliz. Por quê? Porque você se identificou, você descobriu para o que você foi chamado. E, gente, não há nada melhor do que uma pessoa saber o porquê que ela está viva nessa terra, né? Tantos de nós estamos acostumados nesse sistema que é o que? É só você acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar e dormir. Só que existe algo muito mais além do que isso. Isso foi algo que a própria liturgia desse sistema implantou nos corações dos homens, das mulheres também, colocando isso que é o quê? Que você é uma máquina de funcionamento que vai trabalhar através do sistema. Só que eles não querem que você descubra o que? O real propósito da sua vida com Deus. Porque quando você descobre isso, meu irmão, Satanás ele sabe disso.
Satanás, ele manipula o sistema desse mundo. Satanás, ele não é o dono do mundo. Satanás, ele é o dono do sistema do mundo. Existe uma diferença muito gigante nisso, né? Satanás, então, seus demônios, eles controlam o sistema do mundo. Essa é a diferença. E a diferença é que eles querem, né, esses demônios, Satanás quer que você siga o sistema, os padrões desse mundo, né? Que você siga os padrões desse mundo para que você não descubra para o que você foi chamado, o que você nasceu para fazer. Você se lembra quando Deus chamou Jeremias? Deus disse para Jeremias que já tinha escolhido ele do ventre da mãe dele e constituiu Jeremias como profeta de nações. Ou seja, Deus escolheu você, escolheu a mim. Dentre esses 5 chamados estão dentro de você ou dentro de mim. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dentre esses 5 ministérios, um desses ministérios está dentro da nossa vida. E essa é a razão para a qual você precisa descobrir para o que você realmente foi chamado. Você precisa descobrir isso, porque se você não descobrir isso, meu amigo, você vai ficar nessa depressão, você fica em depressão, você começa a ficar angustiado, você começa, né, a ter essas dúvidas dentro da sua vida, por que eu nasci, né, para onde eu vou, né, essas dúvidas de muitas pessoas colocam, né, em suas cabeças, perguntando na sua mente, perguntando isso, né, diariamente, às vezes para si mesmo, ou às vezes procura isso. Né? Às vezes tem muitas pessoas até que procuram em outras religiões ou em outras denominações, procurando algo que irá trazer paz para a vida delas. Claro que aquilo que traz paz para a nossa vida é o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos traz essa paz ao qual o mundo não pode oferecer, nós sabemos disso. Mas existe uma felicidade que vai além da paz. Claro que a paz vem quando você aceita o Senhor Jesus, mas vem a felicidade dos atributos pelo fato de você seguir a Jesus, que é o quê? Que é através desse alinhamento que você se encontra com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para o que você nasceu? Para o que você foi chamado? Né? Dentre esses 5 ministérios, dos 5 ministérios existem os seus dons mais patentes, né? Existem ali os seus dons mais patentes. Sabemos que o profético, os dons mais patentes do profético qual é? É a profecia, revelação e discernimento de espíritos, né? Um dos dons que mais flui, né, na vida de um profeta, que é através desses dons mais patentes, né? A vida de uma pessoa que é chamada no chamado de mestre, por exemplo, é um dos dons que mais se manifesta, que é o qual? Dom de palavra de conhecimento, que isso é nítido, né? Acontece na vida de todo aquele que é chamado com esse chamado de mestre, né? Dom de palavra de conhecimento. Qual que é o outro? Discernimento de espíritos, porque também o discernimento de espíritos também ele recebe, né? Essa pessoa também carrega, essa pessoa que tem esse chamado de mestre carrega, porque para identificar se a igreja está recebendo a palavra ou não, né? Isso aí é nítido. Que o dom de discernimento de espíritos vai muito mais além do que você só identificar se a pessoa tem demônio ou não, né? Vai muito mais além do que isso, né? Se fosse aqui só para explicar qual o funcionamento e qual a base do dom de discernimento de espíritos, levaria aqui umas 3 horas só para explicar só, porque tem muita coisa relacionada a esse dom. E tem pessoas que pensam até hoje, né, que esse dom é relacionado só para identificar se a pessoa tem demônio ou não. Claro, tem a ver com isso, mas vai muito mais além do que isso, meu irmão. Para você ter uma ideia. Né? Só uma ideia aqui para você entender só. O dom de discernir espíritos vai muito mais além do que isso que eu acabei de falar, né? Você que carrega esse dom, né, sobre a sua vida em alto nível, digamos assim, num dom assim que você está sensível àquele dom que aquele dom é o dom que mais manifesta em você. Quando uma pessoa está alinhada com esse dom em alto nível sobre a vida dela, só de ela entrar em ambientes, o Espírito Santo através daquele dom sobre a sua vida, você consegue identificar, né? Você consegue identificar, batendo o olho nas pessoas ali e identificando qual que é o chamado daquela pessoa, né? Você bateu o olho na pessoa, o dom de discernimento de espíritos, ó, entrou em ação e você ali consegue identificar qual o chamado de uma pessoa, para o que ela nasceu. Você consegue identificar com muita clareza através desse dom de discernimento de espíritos. E é muito incrível esse dom, é muito incrível. Quem carrega esse dom aí, discernimento de espíritos em alto nível, é algo assim tremendo, tremendo. Claro que é prazeroso você ver esse dom de discernimento de espíritos entrar em funcionamento,
né, através ali da igreja para você identificar ali um bruxo, um satanista que está ali no meio da igreja e tudo mais, só que vai muito mais além do que isso, né, muito mais além do que isso, né, ele se junta também com o dom de revelação, os dois juntos são um estrago, né, no meio assim satânico, né, nas pessoas e bruxos que vão invadir às vezes igrejas, né, um estrago para eles. Por quê? Porque quando uma pessoa tem esse dom em alto nível e ela está num ambiente aonde entra, né, esses indivíduos, né, satanistas ali, bruxos dentro de um ambiente, essa pessoa consegue identificar rapidinho, essa pessoa que carrega esses dons espirituais, ela consegue identificar rapidinho, né, rapidinho através desses dons, né, que nem já ocorreu, né, em lugares também que eu fui também, que aconteceu dessa forma, né, de você estar ali, às vezes falando ali da palavra de Deus e tudo mais, né, e do nada você está ali ministrando e de repente fica assim, ó, dá um, né, a sua cabeça dá um giro assim, você fala, opa, o que aconteceu aqui? Né, você fica tonto ali, e a presença, parece que a presença do Espírito Santo, ela vai sumindo, ela vai se trancando, e você já começa a ficar angustiado e você começa a pedir ao Senhor, Senhor, o que aconteceu? E através ali do dom de discernimento de espíritos e a voz do Espírito Santo, ele vem e fala para você, entrou alguém aqui de barra, no caso, barra pesada, né? Entrou alguém aqui barra pesada e você sente a atmosfera mudar na hora. O dom de discernimento de espíritos entrou em ação e você reconhece na hora, quando entra ali um satanista ou alguma coisa ali no meio do ambiente, né? E através desse dom dá aquele... né? E você já fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Né? Ou também quando entra uma pessoa carregada da unção. Só que isso são duas, como eu posso dizer assim, duas atmosferas diferentes que você consegue reconhecer. Consegue reconhecer. Né? Porque quando entra um satanista, você tem, às vezes tem, dependendo do nível, né, de satanismo ali da pessoa, né? Se ela for ali um mestre de gnose, ou ali um satanista de alto nível, né? Quando ela entra no ambiente, você sente, tem a tendência de acontecer isso, de você ficar tonto, né? De você, às vezes, sua visão ficar preta, escura, e você começar a sentir um peso nos seus ombros, na sua cabeça, e você sente isso, que é uma atmosfera diabólica, satanista, e você sente isso através do dom de discernir espíritos. Agora, ao contrário de uma pessoa que carrega a unção em alto nível, por exemplo, você está num restaurante ali, almoçando com sua família e tudo mais, ou algum outro lugar, e de repente ali entra alguém carregado com a glória de Deus, com a unção de Deus, com uma presença enorme de Deus dentro dela. Essa pessoa entra no estabelecimento onde você está ali, não importa onde você esteja, se aquela pessoa entrou ali e ela está carregada de Deus, carregada com a presença de Deus, na hora, com o discernimento de espíritos, você consegue reconhecer que aquela pessoa é de Deus, que aquela pessoa carrega a presença de Deus, que carrega a unção de Deus, e você fica embriagado na hora. Na hora você fica embriagado, você começa a e você começa a rir, você começa a chorar, às vezes você até cai no chão por conta da unção ser muito forte, a sua carne não resistir, a sua carne é capaz ali daquele momento não resistir, você acabar caindo no chão, né? Você não aguentar e acabar caindo no chão. Essa é uma das funções também do discernimento de espírito, do Espírito Santo também, que é do discernimento de espíritos. Essa é uma das funções também desse dom maravilhoso que muitos carregam, mas poucos sabem qual verdadeiramente é a função desse dom. Que nem eu acabei de falar aqui, que esse dom aqui vem muito mais além do que a gente pode imaginar, né? Se eu fosse falar aqui só através desse dom aqui, ia dar aí umas 3 horas, né? Só para falar a respeito desse dom, vai muito mais além. E tem pessoas até nos dias de hoje que pensam que é só para identificar se a pessoa tem demônio ou não. Não é só isso, né? Como eu acabei de falar, vai muito mais além que isso. Né? Mas voltando aqui, como eu estava falando do chamado de uma pessoa para ela reconhecer, né? Vamos voltar a isso. Vamos voltar a isso, porque a minha oração é que até o final dessa live você se encontre verdadeiramente no seu chamado. Verdadeiramente você se encontre no seu chamado. Porque essa é a minha função, porque se isso acontecer na sua vida, e você entender isso, e isso realmente acontecer na sua vida, esse impacto, né, desse chamado, quando você descobrir através da sua vida, então sim você se tornará uma pessoa feliz. Né? Dinheiro nenhum vai poder suprir, vai poder dar a você essa felicidade, a não ser quando você estiver alinhado com o seu chamado. Gente, quando você está alinhado com o seu chamado, quando você nasceu para fazer aquilo ao qual o Senhor deu a você de bandeja desde quando você nasceu, gente, você se torna a pessoa mais feliz dessa terra. Você se torna a pessoa mais feliz dessa terra. Por quê? Porque junto com esse alinhamento vem também o quê?
vem os presentes, vem os mistérios, aquilo que as pessoas buscam, né, de bens materiais, as pessoas que entram em oração, às vezes em campanha, fazem campanha para buscar, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero dizer uma coisa, quando você está alinhado com o seu chamado, quando você está alinhado com aquilo ao qual o Senhor entregou a você, você não vai precisar mais correr atrás dessas coisas. Essas coisas correrão atrás de você. Elas virão até você numa rapidez incrível, incrível. E você vai ficar assim, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque aí você vai entender, você está alinhado com o seu chamado, com o seu propósito, com aquilo ao qual Deus estabeleceu na sua vida, que é o quê? Apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Dentre esses 5 ministérios, você precisa descobrir qual é o seu. E quando você descobre, meu irmão, vai ser algo tremendo na sua vida. Eu posso te afirmar isso, que vai ser algo tremendo. Por quê? Porque quando você, por exemplo, você encontra o seu chamado, digamos assim que o seu chamado ali seja o apostólico, né, o apostólico. Como você consegue descobrir, né, discernir ali que o seu ministério é o apostólico? Fácil. Uma das funções mais básicas do ministério apostólico é o quê? Lideranças. Pessoas que são apóstolos, é nítido que você vai mexer com líderes, liderança. Por quê? Porque esses líderes virão até você para pedir conselhos. Essas pessoas, esses líderes virão até você para pedir uma cobertura espiritual. Elas irão querer passar debaixo da sua cobertura espiritual. Por quê? Porque elas veem que você tem fundamentos o qual o Senhor estabeleceu sobre a sua vida para determinar sobre o ministério delas. Fundamentos que é o quê? Através, que eu vejo assim na clareza, diversos muitos apóstolos, que é o quê? Através do poder do Espírito Santo. São esses os fundamentos que é estabelecido através de pastores e líderes que não estão acostumados nesse mover, né? E eles vê a função desses apóstolos que dão o quê? Fundamentos bíblicos, na base bíblica, que nem os apóstolos também fundaram esses fundamentos desde lá de Atos também, né? E são esses mesmos fundamentos debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo da unção do Espírito Santo. E esses líderes, né, esses pastores reconhecem isso na sua vida e começam a vir até você. Eles começam a vir até você para quê? Para pedir essa cobertura espiritual. Né? Essa cobertura, por quê? Porque eles começaram a identificar você como um pai espiritual, como uma mãe espiritual. E eles vêm até você querendo a mesma cobertura. Para quê? Para carregar aquilo que você carrega também. Né? Por quê? Porque o apostólico, tem muitas pessoas que hoje chegam até pagar, digamos assim, né? Chega até dar dinheiro para querer ser ungido ou ungida ali apóstolo, né? Porque acho que o apostólico é o chamado assim mais alto, né? Além dos outros chamados. Na verdade não, é o contrário, né? O apostólico é o que fica embaixo, né? O apostólico é o que fica embaixo, é o fundo, na verdade, o fundo. Ele é o fundamento, o apostólico já é nesse sentido, de ser um fundamento. E tem pessoas que pensam que o apostólico é um master, né? É um master de todos. O apostólico, ele carrega os 4 ministérios, ou seja, ele tem um peso, né, em cima desse chamado, que a pessoa, quando ela recebe, quando ela entende realmente qual que é o sentido do apóstolo e da apóstola, né, do apostólico sobre a sua vida, ela vai entender que é um peso terrível, né? Um peso terrível. E vai requerer mais dessa pessoa, mais comprometimento, mais renúncia ainda. Quando essa pessoa se identifica nesse chamado, porque é um chamado incrível, incrível, incrível. Só que é o velho dilema dado, né? A qual muitas pessoas já ouviram isso também, que é o quê? Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. E o apostólico, meu querido, é o que mais tem, porque o apostólico, por que eu digo assim, apostólico, profeta, evangelista, pastor e mestre? Por que nessa sequência? O apostólico é o dedão. Por que é o dedão? Porque ele carrega os 4. Ó, você pode ver que o dedão ele pega os 4 dedos. Que é o quê? Que são os 4 ministérios também que estão dentro do apostólico. São 4 ministérios em um, né? Que estão dentro desse chamado, né? Por isso que é um peso chamado apostólico. Tem muitas pessoas que chegam até a pagar para ser ungido apóstolo, e nem sabe qual que é o significado desse chamado. Quando a pessoa entende realmente qual que é o chamado de um apóstolo, meu irmão, as pessoas pensam que é assim, vou lá em tal fulano que é famoso ali, né, tal apóstolo ou profeta ali que é famoso ali, né, e eu vou até lá para pagar. E existe isso, tá? Tem pessoas que fazem isso nos dias de hoje,
né, que não são chamados apóstolos, né, são chamados em outro ministério, né, ou talvez eles nem estão preparados para ser ungidos apóstolos, mas para querer acelerar o processo, elas vão e fazem esse tipo de coisa, querer dar uma oferta ou algo do tipo para que essa pessoa venha e unja essa pessoa apóstolo. É errado? Claro que é errado. Por quê? Porque essa pessoa não quer passar pelos processos. Por exemplo, eu conheço pessoas, né, pessoas nos dias de hoje, né, que são ali pastoras, né, que estão ali pastoreando e tudo mais, tem o chamado apostólico, só que, né, a cobertura, o pai espiritual, a mãe espiritual dessa pessoa quer ungir, né, essa pessoa que é ali pastora apóstolo, só que essa pessoa que é pastora, ela não quer ser apóstola ou apóstolo. Por quê? Porque ela está querendo ali passar pelos processos, né? Ela está como pastora, ela quer passar pelos processos até chegar ao apostolado. E tem pessoas que já querem pular os processos para querer já chegar lá na frente. Não é assim, meu irmão. Como é que você vai querer pular lá na frente, querer pular as batalhas, os processos que você irá passar para chegar até lá? Aí vai ser muito fácil. Quando você chegar lá na frente, o que vai acontecer? As primeiras lambadas que você não estava acostumado a receber, né, quando você mexia com patentes baixas, digamos assim, demônios de patente baixas, você não vai aguentar as lambadas quando você receber nessas patentes altas, de demônios de patente altas, quando você receber esse nível apostólico, porque tem pessoas que pensam assim, quando eu for ungido apóstolo ou tudo mais, vai ser como era antes. Não é bem assim não. Quando você recebe essa capa, esse manto apostólico sobre a sua vida, você recebeu uma nova capa, um novo nível na sua vida. O que vai acontecer? Não vai ser a mesma capetada, né, que você mexia antes, né, aquele Zé Pilintra, aquela pombagira, já era, esquece isso. Quando você chegou nesse nível, eu tô falando aqui para pessoas que têm, né, a tendência de ter esse chamado ministerial apostólico sobre a sua vida. Eu tô ensinando aqui, eu tô falando algumas coisas que acontecem na vida dessas pessoas que têm esse chamado incrível. Eu tô direcionando e falando coisas aqui para você entender se esse realmente é o seu chamado. Eu acabei de falar desde o começo. Você consegue identificar quando líderes, né, pastores vêm até você para se aconselhar, né, para pedir cobertura espiritual. Você já consegue identificar ali na cara, né? Quando você é até uma pessoa mais nova e pessoas mais velhas do que você, né, de mais idade, né, vem até você pedir conselho, sendo que você é uma pessoa ainda nova, né, e tem a tendência de acontecer isso. E você já começa a identificar através disso, né, do seu chamado apostólico, através disso também, né? E também isso mesmo, a felicidade de quem é obediente ao Senhor, é isso mesmo. Eu vi ali que passou rápido ali nos comentários aqui, é que pelo celular passa rapidinho aqui nos comentários ali. É sobre isso, é sobre você ser obediente no mínimo e sobre muito o Senhor irá te colocar. É isso aí, ó. E sobre muito o Senhor irá te colocar, é sobre isso. Aleluia! Então, como eu estava falando aqui, né, sobre as patentes, principalmente demoníacas, né, que muitas pessoas mexem, né, quando estão no seu chamado ali, digamos assim, né, cumprindo o seu chamado. Só que quando essas pessoas sobem de nível, quando elas passam o processo ali, né, que verdadeiramente elas são ungidas ao apostólico, então já passa já o nível de manifestações, né, o nível de manifestações começa a dobrar, começa a subir os níveis. Por quê? Porque foi um encargo que foi entregue a você pelo Senhor, né, através de você ser ungido ali, e você subiu de nível. Não é só no ministerial apostólico, mas também será nas patentes das trevas também. Né? Esses demônios de alta patente virão atormentar você também, porque agora você se tornou em destaque, você se tornou em reverência no mundo espiritual. Você está entendendo? Você passou a ser conhecido tanto no céu como no inferno. Tem pessoas que pensam, recebi uma patente agora apostólica, né, ali, fui ungido apóstolo, né? E agora vai continuar sendo o que é. Não, na verdade não. Na verdade não, você vai pensar assim, agora eu sou, né, agora estou conhecido no céu, mas você vai ser conhecido no inferno também, né? Ou tem pessoas que pensam que elas não são conhecidas no inferno, né? O maior presente, maior presente, o maior troféu para um cristão é ele ser reconhecido no inferno, né? Quando você for ali, quando o Senhor usar você para estar ali expulsando, às vezes um demônio ou algo do tipo, e esse demônio olhar para você, né, e falar ali, eu conheço você, eu sei quem você é, né, você é conhecido lá no inferno, né, os demônios querem a sua cabeça, né, digamos assim, o seu prêmio, o seu troféu é quando sua cabeça está em jogo no inferno, né, quando os demônios disputam a sua cabeça, né, isso requer também mais santidade, mais vigilância na sua vida também, por quê? Porque qualquer deslize, meu irmão, já era, não tem choro, né, através agora, o ali no final da sua vida,
né? Algum deslize que você comete ali, algo do tipo, né? Às vezes pode ser algo que vai ser ali sentencial na sua vida, né? Sentencial ali, que o Senhor acabe não perdoando você, acabe levando você. Se você estiver ali, meu irmão, né, em algum erro ali, algo do tipo, e você não deu tempo ali de pedir perdão, algo do tipo, e acontecer de tal coisa, e pensa, os demônios já... Imagina uma coisa, imagina você cair numa cadeia, né? Imagina se você fosse preso em uma prisão onde metade dos demônios lá estão lá, onde metade daquelas pessoas estão lá por causa por causa de você. Já imaginou isso? Já imaginou você ser preso em uma cela onde metade dos presos que estão lá foram prendidos através de você? Já imaginou? É isso que eu estou falando aqui para você, criar também esse temor dentro de você para você pensar nisso, Né? Óbvio que você não vai agora querer ficar no evangelho por conta disso, né? Por conta de criar esse temor para você não cair lá nessas regiões de cativeiro, no inferno, algo do tipo, não. Você vai ter a tendência de querer ficar no evangelho por quê? Por causa das experiências e por causa do lugar aonde você irá habitar, né? Por isso que eu sempre digo, o que nos tranca no evangelho, são as experiências, Por que você acha que Paulo foi quem ele foi? Né? Por que você acha que Paulo foi a pessoa de quem ele foi? Né? Você lê na Bíblia que Paulo ele percorreu diversos lugares, né? Fez coisas, sofreu coisas por amor de Jesus Cristo. Por que você acha que ele passou por tudo aquilo? Por causa das experiências que ele teve. Você imagina quando Paulo estava indo a Damasco, que ele teve aquela visão, você conhece isso? Você conhece esse texto? Né? Quando Paulo estava ali indo a Damasco, né? Ele tem aquela experiência sobrenatural, né? Onde o próprio Senhor Jesus Cristo ali aparece para ele, né, naquela luz, e ele cai ali do cavalo, ele tem aquela experiência, ele fica cego durante 3 dias. Você não acha que durante esses 3 dias ele teve experiências incríveis? Teve experiências incríveis através dessa cegueira que ele teve durante esses 3 dias? Claro que ele teve. Ele teve ali experiências incríveis, ao qual o Senhor deu para ele naqueles 3 dias, né? Até depois você vê que Paulo tem outras manifestações de Jesus através da sua vida, e são essas as experiências, né? As experiências ali do terceiro céu também, né? Que ele teve, Paulo também teve, da experiência do terceiro céu. E são essas experiências que te trancam, te prendem com Jesus Cristo. E te prende de uma forma que você não consegue mais olhar para trás, você não consegue mais voltar para trás. Por quê? Porque você descobriu para o que você nasceu. Paulo ele tinha descoberto para o que ele nasceu. Jesus mostrou para ele claramente o que ele deveria fazer e qual era o objetivo dele nessa terra, né? Ele não iria ser mais algum fariseu ali, porque ele já estava sendo discipulado para se tornar um fariseu, né? Discípulo de Gamaliel, né? Estudou aos pés de Gamaliel, para quem sabe ali, né? Gamaliel era um dos doutores, um dos melhores doutores, né? Dos fariseus ali, né? Sabia a Torá de começo a fim, né? E Paulo ali aprendeu aos seus pés, né? Tudo, aprendeu tudinho, né? Tinha um conhecimento de alto nível das escrituras, só que tudo aquilo ali não valia de nada, por quê? Porque em meio às escrituras, né, do entendimento que Paulo tinha, ele não enxergava Jesus ali nas escrituras. Ele não enxergava Jesus. Você vê que Paulo, ele conhecia desde Gênesis até digamos assim, até Apocalipse ali, né, de Gênesis a Apocalipse, só que ele não conseguia enxergar Jesus nas profecias, nem Ezequiel, nem Jeremias, nem nos outros profetas. Paulo ele não conseguia enxergar Jesus. Só que a partir do momento que Jesus se revela a ele, né, que ele recebe ali o Espírito Santo, aí sim toda aquela liturgia, tudo aquilo que ele tinha lido ali, aquilo fez sentido para ele. Por quê? Porque ele começou a identificar Jesus nas escrituras. E tem muitos dos religiosos que fazem esse tipo de coisa, que é o quê? Usar a palavra para principalmente atacar as pessoas, né? Principalmente para atacar as pessoas, ou pegar alguns versículos ali, temas ali da Bíblia e tornar o que ali, digamos assim, uma doutrina, né? Vai ali, pega algum versículo ali e tal, e vai e transforma uma doutrina na sua igreja. Você vai ter que prestar conta um dia isso com o Senhor Jesus, porque não foi isso que o Senhor Jesus ensinou, né? Ele ensinou o quê? Fazer discípulos por todas as nações. Vão por todas as nações, vão por todas as terras e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, o que for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você conhece esse texto, você sabe o que eu estou falando, né? E essa é a função. Agora, você pegar versículos da Bíblia e querer tornar em doutrinas, né, para querer repreender outras pessoas para o seu ego próprio, meu irmão, você acha mesmo que isso é correto?
Porque eu identifico isso, que quem fazia isso, na verdade, de confrontar e atacar Jesus com a palavra de Deus, da Bíblia, era quem? Os fariseus. Os fariseus pegavam versículos para atacar Jesus, para poder ver se eles podiam condenar Jesus através da própria palavra. Né? Eles diziam, em Moisés está escrito isso, tal, 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 tal. Usava a própria palavra para querer atacar o Senhor Jesus. Isso é correto? Claro que não é. E tem muitas pessoas que fazem isso nos dias de hoje através de denominações, mas eu não quero entrar muito nesses assuntos assim, mas só para você compreender desse espírito de religiosidade que bate, né, na porta dessa nação, principalmente do Brasil, ainda que tem muitos que operam, né, nesse sentido através desse espírito de religiosidade. Esse espírito de religiosidade que não é quebrado dentro das igrejas, não é quebrado. Isso aí é uma tremenda guerra de altares, né? Guerra de altares. São altares que são levantados através disso, através dessas doutrinas, né? dessas coisas que são feitas através de homens para quê? Para massacrar, né, as pessoas usando a própria palavra. Né? As pessoas não conseguem mais converter as pessoas através do Espírito Santo, mas elas querem tentar converter as pessoas através da palavra, tentando ameaçar as pessoas. Né? Elas não querem trazer o Espírito Santo para dentro da igreja e mostrar que o Espírito Santo é quem convence do juízo, né, e do pecado e traz a pessoa para próximo de Jesus Cristo, mas querem tentar massacrar a pessoa com a própria palavra, né, com esse espírito terrível de religiosidade. E isso é uma das coisas terríveis que acontece nos dias de hoje. Né? Por exemplo, até ouvi falar, né, que teve uma pessoa tal que estava pregando, né, com a Bíblia ali, com a Bíblia fechada, né, e estava ali sendo transmitido numa live. Essa pessoa estava ali ministrando, né, ministrando a palavra de Deus em certa igreja ali, só que a Bíblia dessa pessoa estava fechada. O que aconteceu? Essa tal pessoa ali viu na live que a Bíblia estava fechada e foi lá e julgou. Falou, tá pregando, tá ministrando com a Bíblia fechada, tem que estar com a Bíblia aberta. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, bem clara aqui, ó. Eu quero dizer uma coisa bem clara aqui. Bem clara. O que adianta a Bíblia estar aberta se as palavras que estão na própria Bíblia não estão cravadas dentro do seu coração? O Senhor já não declarou isso? O Senhor já não falou isso? O Senhor mesmo falou isso. Que as tábuas dos seus mandamentos têm que estar cravadas dentro do seu coração. Talvez tem pessoas que leem a Bíblia de Gênesis até Apocalipse para querer, no final da sua vida, querer ter um conhecimento ou algo do tipo. Só que se aquilo não agregar com a sua vida, não somar com a sua vida para que as pessoas ao seu redor também sejam transformadas, de nada vai adiantar. Eu posso te dizer isso, afirmar isso aqui. De nada vai adiantar. Agora vai adiantar uma coisa. Se essas palavras que estão aqui na Bíblia, que você lê, que você entendeu, que elas vêm e ficaram cravadas dentro de você, como a semente que cai em boa terra, né? Que é a palavra de Deus, que cai em boa terra, e essa semente frutifica e multiplica. Se essa palavra vem e entra dentro de você, e essa palavra faz transformação nas pessoas que estão ao redor de você, então fez sentido você ler a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. E eu posso dizer uma coisa, a Bíblia ela pode estar fechada, só que as palavras que estão lá dentro dessa Bíblia estarão dentro de você. Por isso que a Bíblia é bem clara em dizer o seguinte, que nós somos uma carta escrita e lida através da vida de outras pessoas. Talvez tenha pessoas que nunca leram uma Bíblia na vida delas, mas só pelo fato de elas olharem para você, verem você, elas já verão Cristo através de você, porque você é uma carta escrita e lida. Através do quê? Dos seus testemunhos. Através daquilo ao qual você está vivenciando, aquilo que você está passando com o Senhor Jesus Cristo, né? Dos seus ali testemunhos e tudo mais, do seu estilo de vivência, daquilo que você era, daquilo que você se tornou. Amém? Teve uma irmã que perguntou qual os sinais que operam no ministério pastoral. Ministério pastoral é o dom de palavra de conhecimento também, né? Discernimento de espíritos e, se eu não me engano, discernimento de espíritos, acho que eu até anotei aqui, deixa eu ver. Não, isso, tá certo, isso. Dom de palavra de conhecimento, discernimento de espíritos e revelação. É um dos dons mais patentes também, que manifesta também na vida de um pastor. Discernimento de espíritos, né, como eu acabei de falar, para identificar também ali sobre a igreja, né, para saber se a igreja recebe a palavra de Deus também, né, e tudo mais. Dom
dom de cura, isso, os dons de curas também, se manifestam também na vida do pastor, porque é necessário, né? Para quem não sabe, os pastores também operam também, né? Também numa forma muito fácil, assim, muito ágil também nos dons de cura, né? Nos dons de cura, porque estão ali orando por suas ovelhas, né? Pelas ovelhas, às vezes, que estão ali feridas, ou com uma enfermidade, ou algo do tipo, né? Ele vem, pastor, na verdade, ele já suas próprias mãos, né? Já são mãos de cura, já, porque aquele pastor que é pastor de verdade, né? Aquele que gosta de sentar, né? Gosta de sentar com o querido irmão, às vezes que vem ali se abrir com ele, né? Falar ali com ele alguma coisa, algum assunto, aquele pastor senta com aquele irmão e fica ali horas, horas e horas e horas e horas e horas, ouvindo aquele irmão falar. Ele tem paciência para isso. Por quê? Porque isso já é específico de um pastor. Eu gosto de identificar também, né, o chamado de muitas pessoas através das características, né, da sua personalidade. Como assim? Por exemplo, acabei de falar agora do pastor. A personalidade de um pastor é o quê? Ele gosta de sentar para ouvir. Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando. O pastor, ele gosta de sentar para ouvir. Ouvir, sim. Quando ele senta para ouvir ali, acabou. A pessoa pode ficar ali até horas falando. Ele vai ficar ali sentadinho ouvindo. Por quê? Porque isso está dentro dele. Ele fica ali ouvindo e falando. A pessoa terminou de falar, aí ele vem. Ele vem com os sermões, né? Falando para a pessoa. E aquilo tudo vai agregando dentro da pessoa. A pessoa começa a chorar, a pessoa começa ali se arrepender. A pessoa se arrepende dos pecados. Ele vem, ora junto com a pessoa. Esse é um coração de pastor. É um coração de um paizão, de um pastorzão, de um paizão que está ali junto com a pessoa. Esse é o coração de um pastor. Você reconhece, é nítido, né? As características, por exemplo, de um evangelista, que não acabei de falar aqui das características também por conta de você reconhecer dessa forma. As características do evangelista é fenomenal, né? Para reconhecer o evangelista assim é um absurdo, é um absurdo. Por quê? Porque o evangelista tem a tendência de conversão de almas assim com muita facilidade, né? A pessoa vem ali, esbarra em outra pessoa, só toca, né, a pessoa nas costas ali, começa a conversar, em menos de um minuto a pessoa já começa, o evangelista já começa ali a conversar com a pessoa aceita Jesus e acabou. É questão de minutos. Às vezes ela está ali no supermercado, às vezes está em algum estabelecimento, né, e a pessoa ali às vezes se abre com esse evangelista, fala a respeito do casamento, às vezes tem alguma coisa ali no casamento da pessoa, né, que está ali para baixo ou algo do tipo, né, e o evangelista usa desse meio, né, desse caminho, para já chegar e já começar a falar de Jesus, né, em todo lugar onde ele fala de Jesus, ele já ganha alguém ali, pelo menos uma ou duas, três pessoas ali para Jesus, já rapidinho. É só ele falar de Jesus, já era. Ele começou a falar de Jesus, ele fala, mas porque Jesus, tal, pronto. Se tiver ali 5 ou 6 pessoas, dentre essas 5 ou 6 pessoas ali, duas ou três pessoas já vão aceitar Jesus na hora. Por quê? Porque isso está dentro do evangelista. E isso está dentro do evangelista. Está dentro dele, não tem como tirar dele, porque já está nele. Né? Ele tem uma facilidade incrível para fazer amizade com outras pessoas. Né? Por quê? Porque a função de cada ministério é relacionada nesse padrão aqui. Porque, como eu posso dizer assim, ó, o evangelista, no caso, por que ele é? Eu identifico ele como esse dedo do meio aqui, ó, o dedo do meio, que é o maior de todos, que ganha alma para Jesus. Por que ele é sempre o dedo maior? Né? O ministério maior, assim que eu posso dizer. Por quê? Porque é o que ganha alma para Jesus Cristo, né? Que são como se fosse uma recompensa maior, né? Cada pessoa que ganha uma alma para Jesus é uma recompensa que você agrega no reino dos céus. E cada um deles tem uma função específica. O evangelista, ele ganha as almas de Jesus para quê? Para jogar para os pastores. Aí o pastor vem, orienta, né, as ovelhas, vai ali dar pasto, alimenta as ovelhas e tudo mais, beleza. Aí depois vem o mestre para dar um up nessa galera e levar essa galera num nível mais alto em Deus, tá entendendo? Então cada uma dessas pessoas, cada um desses ministérios tem uma função específica, né? O profeta é direcionamento, né? Vai dar o direcionamento à pessoa e tudo mais, né? Orienta a pessoa a entrar nos caminhos corretos, né? Em lugares profundos ao qual o Senhor está mostrando, né? Ele vai dar o direcionamento às vezes para a igreja ou para a pessoa, para o indivíduo e tudo mais. Depois o evangelista, né? Vem, resgata essa pessoa, a pessoa aceita Jesus e tudo mais, às vezes vai ali, libera a cura e tudo mais, ou a cura acontece para a pessoa aceitar Jesus e tudo mais, ok. Depois a pessoa passa para o pastoral, o pastor vem, dá ali o alimento e tudo mais, dá o carinho, o conforto para essas pessoas e tudo mais, beleza.
essa pessoa não vai ficar somente ali no pastoral, não vai ficar somente ali no pastor, não. Essa pessoa ela vai querer, né, ao decorrer da sua vida, querer algo mais além do que só ficar ali na cadeirinha e ficar comendo alimento ali somente do pastor, não. Ela vai querer algo muito mais profundo, que é o quê? O mestre. Aí ela já entra no padrão mestre, né? Ela já acha pessoas que têm esse chamado de mestre, que é o quê? Pessoas que irão ensinar coisas mais profundas. Por que o mestre é esse dedinho aqui? Porque ele entra em lugares, por exemplo, tem pessoas que usam esse dedo aqui para às vezes coçar aqui o ouvido, que são lugares pequenos, onde os outros dedos não alcançam, né? Tô dando um exemplo aqui, que é tipo, né, aqui, ó, esse dedinho pequeno, que vai em lugares profundos onde os outros dedos não vão, né? Então ele entra em lugares profundos ao qual os outros chamados não conseguem entrar. E esse é o objetivo do mestre, é entrar nesses lugares profundos. E essas pessoas que estão lá no pastoral, essas pessoas vão para o mestre, né, e são ensinadas, né, para subir ao nível maior de entendimento, de profundidade com Deus. Essas são as funções dos ministérios. Em cada ministério você consegue identificar dessa forma. Aleluia, dá para entender até aqui? Você está conseguindo entender? Está conseguindo acompanhar? Não estou sendo muito rápido, não? Então, quando nós estávamos voltando aqui, deixa eu voltar aqui ao evangelista. Falei sobre o evangelista, né? E agora vem o pastoral. Né? E o pastoral? O pastoral é dessa forma que eu acabei de falar. Né? O pastoral, ele já... Na verdade, eu tinha até falado sobre o pastoral, né? Que ele gosta de sentar para ouvir as pessoas. Né? Ele tem a tendência também de usar ali os dons de cura também, né? Porque são suas ovelhas e tudo mais. Então, eu vou passar para chamar de mestre. Né? Pessoas que têm o chamado de mestre, essas pessoas já são apaixonadas em querer falar sobre a respeito dos dons espirituais, a respeito da unção, a respeito de transferência de unção, a respeito do poder do Espírito Santo. Isso já está dentro dessa pessoa. Ou palavras de conhecimento, que é o mais forte, né? O mais forte sobre a vida dos mestres também, que é o quê? Você consegue identificar, né, característica dessas pessoas que têm esse chamado de mestre, né, a respeito disso. Essa pessoa conhece de tudo, filho. Essa pessoa conhece de tudo, né? É uma coisa absurda, assim. Essa pessoa tem um conhecimento incrível. Tu fala qualquer assunto, a pessoa já começa a entrar, né, juntamente naquele assunto ao qual você começou a falar ali, e ela já vai começando a usar ali até versículos da Bíblia, usar conhecimentos dela e vai começando a juntar tudo aquilo lá. E isso vai se embolando, porque o dom de palavra de conhecimento que já está sobre a vida do mestre, né? Já está. Essa pessoa, ela só sabe ensinar, já está nela, né? O foco dela é ensinar, dar ensinamento, ensinamentos profundos. Isso já está sobre a vida do mestre, né? O dom de palavra de conhecimento que se agrega muito na vida do mestre é através disso, né? Ministros que às vezes vão lá ministrar uma igreja, que receberam convite e tudo mais, né? Essa pessoa ali pega às vezes um versículozinho da Bíblia, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar um versículozinho aqui, ó. Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Um exemplo, ele pegou esse versículozinho aqui, ele vai ministrar só em cima desse versículo durante 8 horas. Durante 8 horas ele ministra só em cima desse versículozinho aqui, que é o quê? Palavra de conhecimento. Ele não usa outro versículo, usa só aquele ali. Por quê? Por causa do dom de palavra de conhecimento. E isso requer e traz sobre a vida de uma pessoa uma sabedoria incrível, incrível. A pessoa está ali ministrando e começa a juntar os versículos, o Senhor começa a trazer esse versículo, juntar com o outro, e pegar esse versículo, juntar junto com aquele outro também, e o Senhor começa a mostrar para você, e aquilo se torna o dom de palavra de conhecimento através da sua vida, juntamente com esse dom esse ministério do mestre, que está vinculado na sua vida. Você que nasceu com esse chamado de mestre. E eu quero dizer algo aqui, que você não se torna, né, você não se torna um apóstolo, você não se torna um profeta, você não se torna um evangelista, você não se torna um pastor e você não se torna um mestre. Nós já nascemos com um desses 5 ministérios, basta só nós descobrirmos, né, para o que ou qual nós nascemos. Por isso que eu acabei de falar, quando você descobre, né, para o que você nasceu, então esse versículo que eu acabei de ler aqui no começo se torna realidade na sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cooperam.
As coisas irão cooperar para a sua vida quando você se alinhar com o seu propósito. Acabei de falar aqui, Efésios diz isso: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, mais uma vez a vírgula, segundo o poder que nós opera. Essas coisas irão operar na sua vida, irão vir até você quando você também estiver alinhado com o seu propósito. Você tem noção do que é isso? Junta essas coisas com o nível das manifestações do poder que estiver sobre a sua vida, mais com o alinhamento do seu propósito, vai acontecer algo na sua vida que você vai ficar de boca aberta, você vai ficar espantado, que é o quê? As coisas que você irá pedir ao Senhor irão chegar em você com uma facilidade incrível. Uma facilidade incrível vai chegar para você. Porque você está alinhado com aquilo ao qual você nasceu para fazer. Tá entendendo? Diz, vírgula, né? Segundo o poder que nós opera, Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, daquilo que pedimos com a nossa boca ou até mesmo pensamos. Você tem noção do que é isso, de você pensar, de você chegar nesse nível, né, que nem eu tinha até citado, tinha falado sobre isso também, de você passar em alguma loja, em algum lugar, né, você só bater o olho naquela coisa ali, né, naquele tipo ali ou algo do tipo. Por exemplo, eu tava gerando um negocinho para me deixar o celular apoiado, né, que eu tenho costume ali, né, de às vezes estar estudando ou algo do tipo, e queria como é que se diz? Né, um apetrecho, né, vou até estar testemunhando isso aqui também para a glória de Deus, né, um apetrecho aí para me deixar o celular apoiado, né, e tem muitos também que uso isso também para fazer live e tudo mais, né, com o celular em pé, né, e eu gerei e eu ganhei isso aqui, ó, né, eu acabei ganhando isso aqui, né, que é muito útil, é uma pecinha pequena, para muitos é insignificante, mas para mim, que me ajuda muito, né, isso aqui que é o que? Para você apoiar seu celular ali para estar fazendo live, ou até para estudar, ou ver alguma coisa, fazer ligação, algo do tipo, né, você apoia o celular ali, foi uma das coisas mínimas assim que eu pedi ali e acabei recebendo, né, de um querido irmão, chegou ali para mim, pá, chegou e entregou ali, e eu recebi, né, fui ali e recebi, isso, suporte, né, um apetrecho ali pequenininho ali, né, que eu estava gerando ali que precisava, né, muito útil para mim, fui lá e recebi, né, algo que eu pedi para o Senhor gerir ali e chegou até mim, né, a pessoa chegou ali e entregou. Então, são essas coisas, né, nas mínimas coisas que você vai testando, você vai gerando e vão chegando até você, mas para isso você precisa estar alinhado, né? Eu descobri qual é o meu chamado, me identifiquei nisso e estou cumprindo de acordo com isso e está dando resultado. Eu sei que está dando resultado porque as coisas chegam até mim quando eu gero, quando eu peço ao Senhor. Tá entendendo? E eu que tava, né, gerando tal coisa ali, né, e do nada ali, ligou tal irmão, foi lá, mandou mensagem, né, e eu não conseguia atender, ele começou a me ligar, eu falei, meu, por que esse irmão tá me ligando direto, né, tem que ver o que é isso aí. E eu não queria atender, porque eu tava ali cheio de coisa para fazer, né, mandar mensagem e tudo mais, eu falei, eu vou ter que atender, né, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver, eu vou atender. Na hora que eu atendi, né, liguei ali, ele já estava tudo inspirado, falando, meu, shalom, pastor, shalom, shalom, eu vim aqui para te mandar, estava te mandando mensagem, certo, o senhor deve estar ocupado e tudo mais, aí comecei a ligar, eu preciso testemunhar algo para o senhor, né, eu preciso falar algo para o senhor, eu falei, pode falar então, né, eu fiquei até assim, meu Deus, o que aconteceu, né, falei assim, o que aconteceu, né, e ele falou assim, ó, isso aqui é para a glória de Deus, porque eu sei que isso é real, né, isso existe, é real isso, né, ele falou o seguinte, ele estava com um problema, né, na empresa dele, né, ele estava ali com um problema na empresa dele, e ele acabou fazendo uma atitude de fé, um ato profético, foi lá e semeou, né, semeou ali uma quantia X lá na minha vida ali, né, e eu falei assim, olha, você que sabe, você fez esse ato profético com o Senhor, então que assim seja, né, ele teve essa atitude ali com o coração dele aberto, foi lá e semeou na minha vida essa quantia X, né, que foi lá e semeou na minha vida ali pela empresa dele, para que voltasse as vendas, né, na empresa dele. E eu falei, amém, amém, que o Senhor receba, né, esse sacrifício e você receba 1000 vezes mais. Eu só falei isso, juro, eu só falei isso aqui só, que você receba 1000 vezes mais. Pronto, o homem foi lá, me ligou, testemunhou, começou a falar. Explodiu de vendas, né, na loja dele, as vendas sim estouraram, começaram a vender, ele mexe com imobiliária e começou a vender algumas coisas ali que ele mexeu por fora também, né? Começou a vender também na lojinha particular dele, na imobiliária também, ele conseguiu também novos clientes e começou a se mover aquilo lá, ele começou a falar para mim e começou a chorar, falando, e eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
E ali o Senhor foi me ensinando, através disso, através do sacrifício, do ato de fé que ele fez, né? Que existe o clamor, jejum, não, deixa eu ver, clamor, jejum, sacrifício. Oração, jejum, clamor e sacrifício, isso. Esses 4 níveis, oração, jejum, clamor e sacrifício. Dentre esses 4 níveis aqui, oração, jejum, clamor e sacrifício, qual que é mais forte? Sacrifício. E esse irmão entendeu e foi lá e fez dessa atitude de fé, nesse ato profético que ele fez esse valor X, né, ofertou para que a empresa dele ali abrisse as portas e começasse a vender novamente. E quando ele fez, foi aceito. Foi aceito. Ele falou já para mim, tinha testemunhado para mim que ele estava orando, ele fez jejum, ele fez um monte de coisa, fez de tudo, né? Fez de tudo ali para que a empresa dele, né, a empresa dele desse certo, começasse a vender e tudo mais, e não dava certo. Quando ele fez o sacrifício, gente, foi batata. Na hora, começou a vender lá, ele ficou até assustado e pegou e me ligou. Me ligou ali e começou a testemunhar, chorando, chorava e ria ao mesmo tempo, chorava e ria e começava a testemunhar para mim. Eu falava, glória a Deus. Mas por quê? Porque ele entendeu o princípio, ele entendeu esse princípio. Eu estou contando isso aqui para a glória de Deus também, porque eu sei, né, que tinha outras pessoas também que vieram, né, entrar em contato comigo a respeito de, principalmente empresários ainda, né, que eu mexo, converso também bastante com esses empresários também a respeito de vendas, né, e tudo mais, que pedem ali oração para que volte a vender e tudo mais. Mas o que acontece? Existe algo que eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. É algo bem assim para você entender, assim, principalmente se essas pessoas ainda estiverem aqui nessa live, ou ver essa live para elas entenderem também, principalmente as pessoas que entraram em contato comigo e fizeram dessa maneira, né? Dessa maneira aí. Essa pessoa chegou até mim, né? Chegou até mim ali na mensagem, mandou mensagem para mim dessa forma: pastor, ora pela minha empresa, né? Ora ali pela minha empresa, para que possa vender novamente, né? Para que possa fluir ali e vender novamente. Eu falei, beleza, né? Vamos orar. Eu vou estar aqui anotando aqui, tá caderninho ali que eu anoto ali os pedidos de oração, né? Anotei o pedido de oração dela e comecei, né, a orar, não só pelo pedido dela, mas pelo pedido de outras pessoas também. E fui orando ali em cima dos pedidos. O que aconteceu? Essa irmã pegou e veio me testemunhar também. As portas da empresa dela lá se abriram, começou a vender e vender e vendeu. Ela vem ali, agradeceu tudo mais. Ok. O que aconteceu? Essa mesma pessoa foi lá e pegou uma oferta e entregou para o pastor dela, que não estava orando para ela, não estava nem aí para a empresa dela, que ela pediu também oração ao pastor dela orava, nem sequer tentou orar lá e tentou fazer nada, né, pela empresa dela. Só, digamos assim, falava que às vezes orava ali, mas nem orava, porque vídeo de pastor é cheio de coisa, tem tudo mais, mas nem estava orando nada. Essa pessoa foi lá e entregou essa oferta pro pastor dela, né? E beleza, entregou. Eu falei, amém, se entregou pro seu pastor, amém. Pastor que não estava orando, não estava, né, fazendo nada, beleza. Foi lá e entregou. O que aconteceu? Não deu menos de uma semana. Sabe o que aconteceu? A empresa dessa irmã foi lá e ó, fechou as portas. Não se abriu mais nada. A mulher quase não tinha mais nem o que comer em casa. Por quê? Porque não tinha mais recursos, dinheiro, porque não estava vendendo mais nada. Trancou as portas de novo. Aí, para quem que ela vem correndo, pedir oração? Para o pastor dela? Não, para mim. Tá entendendo? Então você conhece esses princípios. São princípios de honra. Eu não pedi nada, mas são princípios de honra que são estabelecidos no céu. Aí eu tive que explicar para essa irmã. Eu tive que falar dessa forma para ela. Tive que falar, ó, passo a passo ali como funciona. Ela foi, né, entregou essa oferta lá para o pastor dela, que não estava, né, orando nada lá. Depois, quando foi lá e quebrou tudo lá na empresa dela e, né, que passou até fome ali, que não teve recursos mais para comprar nem alimento, aí ela vem correndo para quem? Para mim, pedir oração. Tá entendendo essa controvérsia que acontece? Isso não tem a ver por causa de mim ou por causa do pastor dela. Não, isso é no mundo espiritual. Essa é a frequência no mundo espiritual, que é o quê? Através da honra. Se aquela pessoa está orando ali por você para que aquilo aconteça sobre a sua vida e tudo mais, aí você vai lá e você honra o seu pastor, que nem está orando por você e nada ali, sendo que você foi lá e pediu ajuda para o seu pastor e ele não está orando nesse sentido. Meu irmão, você tem que saber o que você está fazendo. Em qual pessoa você está seguindo, qual pessoa você está caminhando, qual pessoa que está orando por você. Tá entendendo? Isso aí é o princípio de honra. Aí eu tive que explicar para essa irmã o que aconteceu quando ela entendeu, né? Quando ela entendeu e fez ali atitude de honra e tudo mais, cara, a empresa dele
Por incrível que pareça, a empresa dessa pessoa foi lá, abriu novamente e a pessoa voltou ao nível de finanças ali enorme. Novamente, voltou ao nível de finanças ali enorme. E eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que têm, às vezes, o costume de fazer isso. Eu sei que tem pessoas, às vezes, que têm o costume de fazer isso. Né? Vai e pede oração ali, às vezes, para uma pessoa, né? Profetiza, o profeta de Deus ali e tudo mais. Né? Vai, acontece sobre a vida dessa pessoa. Aí, ao invés dessa pessoa honrar a vida daquele profeta que foi e orou, né, por a vida daquela pessoa, ela vai e ora, lá o líder que nem está orando pela vida dela. O que vai acontecer? Vai vir de novo aquela miséria sobre a vida daquela pessoa. Vai vir aquela miséria sobre a vida daquela pessoa novamente. Aí a pessoa às vezes fica até decepcionada, frustrada com a pessoa que até orou ali por ela. Né? Fala assim, você orou para mim, né, e foi lá e fechou as portas. Você fala, ué, você foi lá e honrou aquela pessoa que nem estava mais orando por você? Aí depois quando fecha as portas você quer vir até mim, né, para pedir oração novamente? Isso aí tá errado. Isso aí está errado. Né? Diante de Deus e diante da palavra de Deus que diz, dê a honra a quem tem honra. Né? Se aquela pessoa honrou você em oração, que ela gastou o tempo dela ali para estar orando por você, né? Às vezes estava até orando lá de madrugada, orando por você, né? E aconteceu na sua vida e você vai lá e honra a pessoa que nem orou por você, gente, isso aí está errado. E ser perante a Bíblia aí já era uma desonra. Não é por causa que eu estou falando isso, mas é diante de Deus. Diante de Deus, isso no mundo espiritual, isso aí é gravíssimo. A honra é o princípio estabelecido, né? Você honra, quando você honra aquele que realmente, né, se dispôs ali, está orando por você e tudo mais, né? Ou às vezes que está até liberando conteúdos para você e tudo mais, ou algo do tipo, né? Quando você toma atitude de fé, o que acontece? Sua vida espiritual, ela dispara, gente. Eu sei disso. Eu não estou nem entrando nesse assunto aqui para falar a respeito de dinheiro ou algo do tipo. Eu estou ensinando uma chave tremenda que é através da honra. Eu sei. Por quê? Porque eu executei, eu fiz isso na minha vida e eu vi que fluiu. E eu estou ensinando a vocês também. A vocês isso também. Isso aí é tremendo. Por que você acha que até a Universal e outras igrejas, né? Outras igrejas são tão prósperas desse tipo? Porque eles seguem esses princípios da honra. Né? Da honra. Eles ensinam a respeito disso. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, não segue. Mas eles ensinam. E as pessoas que seguem esses princípios, que não são eles que ensinam, mas sim eles usam as chaves que estão na Bíblia. E quando essas pessoas seguem esses princípios, gente, o nível de prosperidade dessas pessoas sobe no nível. Olha, de testemunhos que eu já ouvi, né, já até relatei, falei a respeito disso e tudo mais, né, de pessoas que fizeram, né, isso, né, honraram aquilo ao qual elas estavam recebendo os conteúdos, ou além disso, né, ou além disso, orações e tudo mais, honraram aquela pessoa, né, quando elas entenderam isso, né, pessoas que às vezes estavam ali sendo alimentadas ou recebendo o alimento de uma pessoa, né, e iam e honravam a vida do líder ou da pessoa a qual ela estava recebendo cobertura espiritual, e elas não recebiam essa prosperidade na vida delas, pelo contrário, diminuía. Aí, a partir do momento que elas entenderam e foram lá e honraram aquela pessoa a qual elas estavam recebendo ali os conteúdos e o alimento ou as orações, gente, o nível de prosperidade na vida delas subiu. E eu não estou falando nem aqui de terra fértil. Claro que tem a ver com a terra fértil também, se a pessoa for terra fértil, mas eu não estou falando aqui nem de terra fértil. Eu estou falando aqui sobre a honra mesmo, sobre a honra. Você está honrando aquilo que você está recebendo. Você está recebendo. E queria até falar também, através de outros queridos irmãos também que participaram aqui das lives aqui, né? Vou até falar, se eles estiverem aqui na live ou depois entrarem para assistir também, né? Vou estar falando aqui a respeito disso aí também, né? De queridos irmãos que entraram lá no grupo lá, né? Entraram lá no grupo, viram os conteúdos, se interessaram, né? Começaram a falar, nunca vi esse conteúdo em outros lugares, né? Muitas pessoas nem falam a respeito disso, né? Muitas pessoas trancam às vezes o conteúdo para não querer liberar as chaves e tudo mais, o Senhor está lá, né, falando a respeito disso, isso e tal, né, e já falou para mim, ó, quero honrar a sua vida, né, o sentido de Deus de honrar a sua vida ali, me passa ali, né, sua conta bancária, eu quero honrar a sua vida, porque eu entendi, né, a pessoa foi lá e semeou ele na minha vida, o que aconteceu? Eu só liberei a mesma palavra, eu não tô nem aí se a pessoa vai lá e, dependendo da quantia ali, eu transfiro, sei lá, uma quantia alta ou pequena, não importa para mim o valor, importa para mim é que a pessoa entendeu o princípio. E adivinha o que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela já testemunhou. Hoje, para a glória de Deus, essa pessoa foi lá e me mandou mensagem e testemunhou. Testemunhou que ela recebeu o dobro daquilo que ela tinha ofertado na minha vida. Tá entendendo?
Então, isso aí são chaves que você entende através do princípio estabelecido por Deus, através da palavra de Deus. A partir do momento que você entendeu ali, que você começa a executar através disso, já era, meu irmão, já era. Você nunca mais é enganado, você não é enganado, você segue os princípios, você não se entristece por conta de dar. E outra coisa, você está dando porque você tem para dar. Tá entendendo? Eu também. Tem pessoas às vezes que pensam, né? Às vezes, ou às vezes a pessoa que está ali ministrando a respeito desses assuntos pensa, essa pessoa só recebe, mas não dá. Quem disse? Eu sou a pessoa que mais dá. Tudo às vezes que tem na minha conta ali, eu vou lá e semeio na vida da minha líder, né? Que é o quem? A apóstola Nilcélia. Porque eu recebo, né, dos conteúdos da qual ela libera, eu recebo, né, daquilo que ela libera sobre a minha vida, das palavras que ela libera sobre a minha vida, daquilo que eu aprendo com ela. Por isso eu semeio na vida dela, porque ela também é uma terra fértil. Né? E eu também estou debaixo da cobertura dela, por isso que eu vou lá e semeio. Né? E eu não dou só ali uma ofertinha, não, dou tudo mesmo. Aquilo que o Senhor pede para mim, eu entrego. O Senhor fala, entrega o valor X, eu vou lá e entrego o valor X. Ele fala, entrega tudo que tá ali na tua conta. Tira tudo que está na conta, zera a conta e entrega, não tem nem dó. Não tem nem dó. E quando o Senhor pede isso, é por quê? Porque Ele está testando talvez a sua confiança, para ver também se você não está apegado ali aos bens materiais, porque tem muitas pessoas que fazem isso, né? Requer ali às vezes algo específico do Senhor, às vezes um dom espiritual, uma autoridade, algo do tipo, mas não consegue se desapegar dessas coisas materiais da terra. E isso requer renúncia. Você não pode ficar preso a isso. E os bens materiais, as finanças, elas são aceitáveis à sua vida. Aceitáveis à sua vida. Não é contra. Tem pessoas que falam contra as finanças. Não pode ser rico porque senão vai se desviar não sei o quê. Nada a ver, irmão. Você não pode ter amor ao dinheiro. Você não pode se deixar corromper com o amor em cima ao dinheiro. O dinheiro nunca pode governar a sua vida. Você que tem que governar sobre o dinheiro. E quando você entende isso, já era. O espírito de Mamon ele é retirado da sua vida. Você nunca mais vai se deixar ser controlado através desse espírito de Mamon. Né? Isso vai ser arrancado da sua vida. Você pode se tornar um homem e a mulher mais próspera desse mundo. Mais próspera desse mundo. Eu quero dizer uma coisa, que sempre quando você começa a ganhar quantias altas, né, valores altos, você já pode notar que aquele valor às vezes não é para você. Não é para você. O Senhor está liberando aquele valor para que você seja um abençoador para outras vidas. E quando você começa a fazer isso, você vai lá, recebe um valor alto e o Senhor começa a mandar você. Agora você vai pegar esse valor e você vai abençoar. E você vai abençoar aquela pessoa. Você vai pegar esse valor e agora você vai abençoar aquela outra pessoa. Você vai pegar esse valor e agora você vai abençoar aquela outra pessoa. E isso vai começar a acontecer no seu ministério, né? O Senhor vai começar a depositar valores enormes e você vai estranhar, você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Eu estou recebendo esses valores enormes e de repente você recebe na sua conta e o Senhor vai falar para você, agora você vai pegar esse valor aqui e você vai dar fulano tal. E você já pensa que às vezes é a voz do diabo, tá? Ele falando para você, né? Ai meu Deus, acabei de receber e o diabo já está falando para mim entregar. Na verdade não é o diabo, é o Senhor. Muitas das vezes as coisas que nós recebemos é o próprio Deus que tira aquilo de nós para semear na vida de outras pessoas. O que acontece quando você semeia na vida de outras pessoas? Aquilo irá dobrar, aquilo irá multiplicar sobre a sua vida. Um nível assim, ó, tremendo, né? Um nível tremendo. Por quê? Porque você está seguindo esses padrões e esses princípios. Esses padrões e esses princípios. Deixa eu só ver aqui rapidinho. E você começa a seguir esses princípios. Aleluia! Só pegar aqui um negócio rapidinho. Só ver aqui rapidinho, só um minuto. Deixa eu entrar aqui. E glória a Jesus, que tem pessoas que entendem isso, que estão passando a entender isso. E essas pessoas aí vão dar resultado. Eu sei que vão. Eu sei que vão porque eu também não entendia, né? Eu não entendia a respeito dessas coisas. Não entendia de nada disso. E quando eu comecei a entender, quando eu comecei, né, a aprender e executar esses princípios, então sim, eu fui abençoado.
E eu fui abençoado em muitas coisas porque eu executei esse princípio, essa chave tremenda. Eu não tô achando um negócio aqui, peraí, deixa eu ver. Ai meu Deus, deixa eu ver se é esse daqui. Eu abro a porta. Expresso a ti. Aqui, achei. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidinho. Aleluia. Pera aí, irmã, rapidinho que eu só vou colocar aqui nos comentários aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Ué, por que não tá indo? Deixa eu ver. Acho que agora foi. 2. E quando fecho a porta. Pronto, coloquei ali. Essa daí é a chave Pix, ó, para quem quiser semear também, aleluia, nesse ministério, que a sua semente também dobre 1000 vezes mais. Essa é a minha oração também. Você que entendeu isso também, você que sentiu no seu coração também, fica à vontade, né? Fica à vontade e faça a prova disso para você ver também como é real, né? Depois vem testemunho para você ver como isso é real, né? Quantas, nem tô falando isso aqui por falar, porque eu sei que isso é real, né? Eu sei que isso é real. A pessoa ela faz mesmo, executa, né? Tanto para crescimento financeiro como espiritual também, né? A pessoa às vezes ali toma uma atitude de querer receber, às vezes, né? Tá ali assistindo ou recebendo algo de um profeta, né? Essa pessoa vê que aquele profeta ou aquele ministro carrega um dom específico ao qual ela deseja receber, né? Ela faz essa atitude de fé, né? De estar honrando ali às vezes a vida desse profeta para receber, né? Esse dom ministerial ou essa unção, né? E eu digo que toda unção, todo dom que é transferido na vida de uma pessoa é através do selo. E esse selo é sempre através da honra. Quando a pessoa honra aquele profeta, aquele ministro, ela está selando a unção sobre a vida dela. E isso existe. Eu já vi muito disso acontecer. Eu já vi, eu sei do que eu estou falando. Né, que foram pessoas, né, que vieram ali receber uma imposição de mãos, receberam ali uma transferência de unção, né, depois a pessoa vem e falou lá para mim, falou bem assim, aquela unção, aquela imposição de mão que eu recebi sua ali do profeta, né? Eu operei ali alguns dias, só que aquilo lá, né? Aquilo lá esfriou na minha vida, aquilo lá esfriou, não aconteceu mais naquele mesmo sentido, naquele mesmo impacto, a unção a qual foi transferida. Eu peguei e falei para a pessoa, tá, mas você honrou aquela unção, você honrou a unção ali que você recebeu? E a pessoa fala, não honrei. Aí você fala, ué, como é que você quer que aquilo seja selado sobre a sua vida se você não selou, né? Tudo o que as pessoas receberam, desde a Bíblia, tudo você pode ver que houve um selo. Nem se for em finanças, pode ser até de renúncia também, né? Pode ser até de renúncia. Por que muitas pessoas selam essa unção através do dinheiro? Porque dinheiro é sangue. Dinheiro é sangue. Você vê que os sacrifícios antigamente para Deus eram feitos através de animais, né? As pessoas pegavam o que? O melhor cordeiro, né? E sacrificavam diante de Deus por causa do sangue. Por causa do sangue. E hoje, o que se tornou sangue nos dias de hoje no mundo espiritual é através do dinheiro, que é sangue. Por exemplo, você não pode chegar para o seu encarregado, para o seu patrão lá e pegar e falar, eu quero que o senhor me devolva, né, o tempo que eu gastei aqui nessa firma. Talvez você ficou 10 anos naquela firma e você pede para o seu encarregado, eu quero meus 10 anos que eu trabalhei aqui. Ele vai poder dar isso para você? Não. Por quê? Porque aquilo foi o tempo que você entregou naquela firma para receber o seu salário. Receber e ter o dinheiro que você tem. Por isso aquilo se tornou sangue no mundo espiritual. Isso aqui é a chave. Isso é chave. O dinheiro é relacionado como sangue. Sangue. Porque você gastou tempo, você gastou o seu suor
para ter aquilo. E aquilo no mundo espiritual se torna sangue. Por isso que muitas pessoas selam dessa forma. Por exemplo, no Yom Kippur, né, que acontece no Yom Kippur, que é o dia do perdão. Né, muitas pessoas vão ali dar um sacrifício, algo do tipo, e muitas pessoas têm a tendência de querer dar um sacrifício relacionado a dinheiro. Só que no Yom Kippur, ou às vezes sacrifício que o Senhor pede a você, não está relacionado só a dinheiro. Entenda isso. Né? Às vezes Deus requer ou pede algo para você, né, para você entregar ali na vida de um profeta ou de uma profetisa, para você honrar a vida dela, não tem a ver só com dinheiro. Por quê? Porque você pode dar ali, sei lá, às vezes 100 mil reais, um exemplo, você pode dar ali 100 mil reais como uma oferta, né, para estar honrando a vida daquela pessoa, e você não vai receber a unção que está sobre a vida daquela pessoa. Por quê? Porque não foi aquilo que Deus pediu para você. Talvez Deus pediu para você outra coisa. Né? Deus foi lá e pediu o seu celular. Pega o seu celular, vai lá e entrega para aquela pessoa. Por que meu celular? Aí você vê, não, meu celular eu não entrego, porque meu celular é meu xodó, né? Então, é aquilo lá que você vai ter que entregar, porque aquilo se tornou um sacrifício para você. E aquilo que é sacrifício doloroso para você entregar, isso sim dá o resultado no mundo espiritual. Para você ter uma noção, vou só testemunhar aqui para você ver como isso é real. Aconteceu na minha vida, tá? Eu vou estar testemunhando isso aqui para você entender. No Yom Kippur, eu acho que foi em 2022, se eu não me engano, no Yom Kippur aqui na base do Comando Águia, né, quando teve Yom Kippur, né, em 2022, eu sacrifiquei meu celular. Eu tinha só um celularzinho, né, que eu usava ali para mandar mensagens, né, para minha família e tudo mais, né, e eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, o que eu devo sacrificar? Eu pedi para o Senhor, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo mais ali, né, eu tinha dinheiro, eu tinha outras coisas e tudo mais, né, e eu fechei meus olhos e pedi ao Senhor, Senhor, o que eu devo sacrificar, né, no Yom Kippur? Para que aquilo gere e se transforme 10 vezes mais sobre a minha vida, né? E eu fechei os meus olhos ali e pedi ao Senhor. E do nada apareceu a imagem do meu celular na minha mente, na minha cabeça, sim, apareceu a imagem do meu celular. E eu falei, eu não acredito que eu vou ter que entregar meu celular. E eu comecei a lutar com Deus. Falei, não é possível, não vou entregar porque é meu único celular, eu não vou entregar. E eu vou ficar sem celular, Fiquei pensando assim. E aquilo começava a vir na minha cabeça. E o Senhor começava a ministrar no meu coração, entrega o celular. Eu fui e entreguei o celular. Enquanto eu não entregava o celular, meu coração ele começava a queimar. Meu coração ele começava a queimar e começava a bater, rápido. Muito rápido. Eu comecei a ficar com medo. E eu pensei assim, pronto, se eu não entregar esse celular agora, eu vou ter um ataque cardíaco. Né? Porque o meu coração não para de bater, ele não para de acelerar, eu vou ter um ataque cardíaco. Vai acontecer isso agora comigo aqui, quer ver? Eu vou desmaiar aqui, quer ver? Pensei dessa forma. Até que eu fui lá e entreguei o celular, né? Aqui nós temos o costume lá de colocar lá um... e não era porque eu era da equipe, né? Não era porque eu era da equipe do Comando Águia que eu não tinha que sacrificar. Claro que eu tinha que sacrificar. Cada um por si aqui. Você sacrifica aquilo que você vai querer transformar em 10 vezes mais. Porque no Yom Kippur é o dia onde os céus estão rasgados, os céus estão abertos. E aquilo que você não conquistou em um ano, você conquista naquele dia. Por quê? Porque naquele dia específico é onde Deus estabeleceu na terra, onde os céus é aberto e você recebe 10 vezes mais daquilo que você entrega. Né? Tem um dia de preparação, que são os 10 dias. Nesses 10 dias, Deus vai ver, né, as suas atitudes. E aquilo que você fizer será somado 10 vezes mais. Tanto de bem, tanto para ruim. Tanto de bom para ruim, no caso. Né? Que se você fizer durante aqueles 10 dias, vai ser aquilo que irá somar sobre a sua vida. Né? Durante essa data ali. É uma data bem importante. E eu sei que funciona por causa disso aí que eu estou testemunhando agora, através desse celular. Eu fui testemunhar o celular. Quando eu coloquei meu celular lá, o que aconteceu? No mesmo dia, eu quero testemunhar para você ver como isso é real. No mesmo dia, eu recebi três celulares. Eu recebi. Por causa daquele celular que eu sacrifiquei. Eu entreguei aquele celular como sacrifício e recebi 3 celulares. Pensa. E os 3 celulares eram melhor do que o meu que eu tinha. Eu tinha ali um sanguessuga, né? Um sanguessuga. Eu tinha ali um Samsung, né? Que só, né? Quem tem sanguessuga, o Samsung aí não sofrendo, né? Mas aquele que eu tinha ali, meu Deus, né? Que lá comi uma bateria que só por Deus, né? Então já peguei, entreguei ali, né? E recebi esses 3 celulares que eram melhores do que o meu, né? E um desses 3 celulares era o iPhone. Esse iPhone que eu tenho aqui, que eu uso aqui agora, né, para responder as mensagens, que é o celular que eu tenho agora, que é um iPhone, né, o 12 Pro Max, celular muito bom, né, que eu uso aqui para mandar mensagens e para, né, fazer a live aqui quando der também, né, fazer vídeos, edição de vídeos e tudo mais, que eu uso o celular,
um desses celulares ao qual eu ganhei que está comigo até hoje, né? Desde 2022, né? Que é esse celular ali. Agora já estou gerando outro, né? E logo, logo já vai chegar para a glória de Jesus, eu creio, em nome de Jesus, né? Vai chegar e nós temos que fazer dessa forma. Nós temos que ir gerando e ir testando dessa forma. Mas que eu acabei de falar, nós precisamos estar alinhados com o nosso propósito. O intuito dessa live e dessas coisas ao qual eu estou agregando aqui falando é para você se entusiasmar e para você reconhecer ao qual chamado você nasceu para executar. Qual chamado que Deus chamou você nessa terra para você executar. Eu só agreguei e falei a respeito dessas coisas aqui para você entender realmente, né, que é através desse chamado que você estiver alinhado, que irá acontecer isso na sua vida. Eu contei aqui testemunhos particulares meus que aconteceram, né, através da minha vida. É para você crer que isso pode acontecer através da sua vida também. Que você tem que estar alinhado. Você tem que estar alinhado na sua vida para que isso aconteça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso vai começar a acontecer na sua vida também. Eu creio. E você precisa crer nisso também. E você precisa se encontrar no seu chamado. No seu chamado. Se encontre no seu chamado, que aí sim essas coisas se tornarão realidade na sua vida. Você vivenciará o melhor de Deus. Você experimentará o melhor de Deus nessa terra. Antes de você passar dessa terra, né, passar dessa terra para o paraíso, você experimentará nessa terra ainda os bens mais maravilhosos dessa terra, o qual Deus proporcionou ao homem e à mulher. Você não irá experimentar o melhor dessa terra somente quando você ir ao paraíso. Você irá experimentar aqui fisicamente nessa terra também. Nessa terra também. Você não vai esperar somente o arrebatamento acontecer para você experimentar o melhor dessa terra. Não, porque você já estará no céu. Você experimentará o melhor dessa terra aqui, nesse plano, nessa terra. E isso aqui, ó. Essa palavra incrível estará guardada dentro do seu coração e se tornará realidade. Tudo isso que você leu um dia, tudo isso que você guardou no seu coração, tudo aquilo que você aprendeu, resumindo a palavra de Deus na Bíblia, isso se tornará real na sua vida. Todas as chaves que foram liberadas aqui, tudo aquilo que você aprendeu também a respeito dessas coisas, se tornará real na sua vida. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não irá somente ouvir isso que eu estou falando, você irá anotar isso no seu coração ou também num papel, né, no caderninho ao qual você estiver, né, você estiver juntamente com você, anote, né, reveja depois dessa live, anote as chaves que você aprendeu, execute essas chaves ao qual eu estou falando aqui para você aprender e para você ver isso fluir através da sua vida, porque isso vai se tornar real, meu querido, vai se tornar real, minha querida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você vai ver, e eu vou ouvir indo do testemunho ainda que você irá me testemunhar ainda dizendo, pastor, aconteceu dessa forma que você falou, aconteceu, e eu quero ouvir isso de você, para a glória de Jesus Cristo, amém? Eu quero orar aqui juntamente com você para finalizar nessa live, em nome de Jesus. Vamos orar juntamente comigo, em nome de Jesus? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa live. Eu quero te agradecer, Pai, por essas pessoas que ficaram até aqui ao fim, meu Senhor. Eu quero te agradecer, meu Senhor, porque se uma ou duas pessoas entenderam, Pai, essas chaves que foram liberadas agora nessa live, meu Senhor, já foi um tremendo presente ao qual o Senhor já deixou aqui, meu Senhor, que foi através dos teus conhecimentos ao qual o Senhor liberou aqui, meu Senhor. Se uma ou duas pessoas entenderam aqui, meu Senhor, já valeu a pena, Senhor. Já valeu a pena, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos e filhas, meu Senhor, que participaram dessa live, as pessoas que irão participar também, meu Senhor, mas inclusive as pessoas que estão aqui agora, meu Senhor, eu quero te fazer esse pedido especial, meu Senhor, que essas pessoas se encontrem, Pai, no seu chamado, meu Senhor, entre o apostólico, o profético, o evangelista, o pastor e o mestre, meu Senhor, dentre esses 5 ministérios, meu Senhor, que essa pessoa se encontre agora, meu Senhor, que o Senhor revele, Pai, essa pessoa, meu Senhor, qual que é o chamado, qual que é o objetivo ao qual o Senhor estabeleceu sobre a vida dela, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa se encontre, meu Senhor, no chamado dela. Que em nome de Jesus, Pai, essa pessoa se identifique, Pai, para aquilo ao qual ela nasceu, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todas essas chaves, Pai, que foram liberadas aqui, Pai, venham ser realidade, Pai, na vida dessas pessoas, Pai.
que irão se encontrar, Pai, com o seu chamado, com aquilo ao qual elas nasceram para fazer, meu Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, elas não precisarão correr mais atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás delas, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, elas se tornarão as pessoas mais felizes dessa terra. E elas experimentarão o melhor dessa terra, Senhor. Elas não precisarão sair desse plano para a dimensão do céu, mas elas experimentarão aqui nessa terra o melhor, o leite e o mel que emana dessa terra, elas experimentarão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar, Pai, os teus filhos e filhas, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a tua paz governe sobre a vida dessas pessoas, meu Senhor, que estão aqui juntamente comigo, os teus filhos e filhas, meu Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um, meu Senhor. A casa de cada um, meu Senhor. Os familiares de cada um, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida, Pai, de cada uma dessas pessoas que está aqui juntamente comigo e das pessoas que estarão ainda, meu Senhor, vendo esse vídeo, meu Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E para a honra e glória do Teu nome, Pai, eu irei ouvir, meu Senhor, os testemunhos, Pai, das pessoas, Pai, que irão me ligar ou mandar mensagem, Pai, testemunhando, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu irei ouvir, meu Senhor, os testemunhos, Pai, dos teus filhos e filhas, meu Senhor. Dos teus filhos e filhas, meu Senhor, que irão, Pai, mandar mensagem ou irão ligar, meu Senhor, testemunhando, Pai, das maravilhas ao qual o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Senhor. Eu quero te agradecer, meu Senhor, em nome de Jesus, por esse tempo precioso, Senhor. Por esse tempo precioso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu apresento, Pai, agora a vida, Pai, dos teus filhos e filhas, Pai, a casa, a família, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles se encontrem no seu chamado, que eles se identifiquem naquilo ao qual o Senhor estabeleceu na vida de cada um, Pai, no apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre, meu Senhor. Que eles se identifiquem, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Nos vemos aqui, talvez segunda, terça, quarta, provavelmente, porque nós temos um encontro marcado quarta-feira. E eu vou começar a fazer às 3 horas da tarde. Quarta-feira também vou fazer às 3 horas da tarde. Então já programa aí no seu despertador aí. Amém? Aleluia! Programa aí no seu despertador às 3 horas da tarde. Nós iremos mudar esse horário ali, porque muitas pessoas também têm cultos, né, nas suas denominações. Né? Então eu vou fazer nesse horário às 3 horas da tarde. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida e te aguardo lá e te espero. E compartilha, né, o link com outras pessoas, né, para que outras pessoas também saibam, para que outras pessoas também recebam, né, desses conhecimentos, dessas chaves, em nome do Senhor Jesus. Compartilha lá nas suas redes sociais, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas sejam abençoadas e alcançadas para a honra e glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.